Graça e paz, meus irmãos. Eu estou aqui com você para a gente poder refletir sobre o reino de Deus. Com muita alegria, com o coração empolgado nessa série, para a gente aprender um pouco mais de Jesus, sobre o reino de Jesus, aonde está o reino de Jesus, aonde ele estará, quando isso vai acontecer, já está acontecendo. Olha o que diz Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e outra terra era pouca, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia diz, meus irmãos, que em seguida os discípulos chegaram até Jesus e falaram: Mestre, nós não estamos entendendo as suas parábolas, nós não estamos entendendo as suas histórias. Como que nós vamos conseguir entender? O Senhor pode nos explicar? E Jesus, ele vai falar, vai explicar a parábola da semente, aqui no versículo 18 do capítulo 13, que diz assim: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas as que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Por que Jesus, ele fala que a semente é a palavra de Deus? Jesus está explicando aos seus discípulos que essa semente não é, ele só traz uma ilustração da semente que os agricultores semeavam, quando na verdade essa semente é a palavra de Deus que é lançada ao coração do homem. Ou seja, a palavra de Deus é o reino de Deus chegando até nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E ele começa a explicar que existem vários tipos de terrenos para receber a palavra. Mas muitos não recebem a palavra com a terra pronta. E não tem como o reino de Deus se estabelecer. Sabe por que ele fala isso, meu querido irmão? Porque ele está dizendo, porque Israel, porque muitos dos discípulos que estavam ouvindo, a população, aguardavam um rei terreno, como Davi, como Salomão, que ia sentar no trono de Israel, ia se liberta do reino de Roma. E na verdade o reino de Jesus é estabelecido em nosso coração. A pergunta que eu faço para você nessa reflexão de hoje é: como está teu coração hoje? Quem está reinando no seu coração? O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, diz assim, que não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões roubam e minam. E ele termina dizendo assim: porque aonde estiver o vosso tesouro está o teu coração. Ou seja, o reino de Deus é estabelecido dentro de cada um de nós. Por isso que o reino de Jesus, ele não pode ser destruído. Porque quando uma pessoa conhece o reino de Deus, ele é estabelecido no coração. Se ele partir desse mundo, ele vai se encontrar no reino dos céus com Cristo. Que eu quero deixar essa mensagem para você essa semana. Que o reino de Jesus,
que o reino de Cristo, que nenhuma dessas coisas aqui que são as preocupações que o homem passa no dia a dia, possa impedir que o reino de Deus seja estabelecido em seu coração. Que Deus te abençoe e que o reino de Deus cresça na sua vida, em nome de Jesus. A paz.